Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Estou de volta para continuar a sequência de áudios instrutivos a respeito de energias e campos de energias. Hoje vou continuar com o tema Vampiros Energéticos, parte 2. A parte 1, o qual aconselho a todos os que não viram a dar uma olhadinha, que ele fala sobre vampirização entre pessoas vivas, ou seja, pessoas encarnadas. Este áudio, que é a parte 2 de Vampiros Energéticos, vai entrar em questão sobre a vampirização de entidades espirituais, ou seja, desencarnados, vampirizando encarnados. Primeiramente, vamos tentar entender o porquê que eles vampirizam os encarnados. Da mesma maneira que nós humanos precisamos nos alimentar de alimentos físicos para manter o corpo físico e, ao mesmo tempo, precisamos das energias para manter nosso campo energético, nosso equilíbrio e alimentar também o próprio corpo físico, que também é necessária essa energia divina, que pode ser chamada também de prana ou éter, que vem do divino, de Deus e preenche todo o universo. As entidades também precisam não dos alimentos físicos, mas dos alimentos energéticos, espirituais. O que são os vampiros espirituais? São essas entidades as quais estão com campo vibracional baixo e que não têm condições de absorver energia do universo, do plano divino. Tendo essa dificuldade devido ao seu estado vibracional, elas se direcionam para roubar dos humanos vivos. Por mesmo motivo que acontece com as pessoas, quando elas entram em desequilíbrio emocional, psicológico e espiritual, elas bloqueiam a absorção de energia do plano divino e começam a absorver em estado de emergência energias das outras pessoas próximas, que foi tratado no áudio anterior. Nesse caso, das entidades espirituais, ou seja, desencarnados, são entidades que estão em desequilíbrio energético, desequilíbrio de vibração, baixa densidade vibracional e que precisam desse alimento para saciar tanto como podemos chamar de fome, quanto também os próprios vícios. Vou destacar aqui, não tem como eu falar todos os detalhes possíveis de vampirização energética do espiritual para o físico. Assuntos esses que vão sendo dados conforme vou passando outros áudios. Eu vou passar aqui, no caso para vocês, são os mais comuns e um catado mais concentrado de informações para entender um pouco como funciona essa engenharia toda que é o plano espiritual juntamente com o plano físico. Vamos avançando então. Dentre os vampiros espirituais, nós temos os desencarnados em desequilíbrio, que são desencarnados inconscientes, pessoas que não sabem que faleceram. E temos também os desencarnados conscientes, que podemos chamar ladrões de energia, que eles nos atacam com a intenção de roubar energia mesmo, conscientes que estão fazendo isso. Vamos começar com os inconscientes. Como se torna um vampiro energético inconsciente? No caso, desencarnado. São aquelas pessoas que falecem em um estado de vibração mais densa, em um tipo de desequilíbrio vibracional devido ao estado de consciência, muitas vezes por apego à matéria, sentimentos, emoções mais egoístas, prisões mentais ao sofrimento, desejo de não deixar a matéria, não querem aceitar que estão desencarnados, pessoas que não têm consciência da espiritualidade, acham que não existe esse negócio de vida após a morte e vários outros tipos. São muitas as possibilidades de uma pessoa ficar inconsciente no mundo espiritual. Normalmente, quando a pessoa cai no mundo espiritual de forma inconsciente, ou seja, após o falecimento, elas vivem um ciclo contínuo e interminável de uma situação X ou um local X que montaram na mente delas e ficam vivendo aquilo constantemente. Por exemplo, uma pessoa que faleceu numa cama de hospital.
ela continua na cama de hospital, sentindo as dores, o sofrimento daquela dor durante muito e muito tempo, até conseguir ganhar consciência e elevar seu padrão vibracional para que ela possa ser resgatada e levada para tratamento e socorro. Que esse assunto já é mais complexo, não dá para entrar muito em detalhes, tá bom? Um outro áudio hoje eu vou explicar como é que é feito um pouco desse tipo de socorro, tá? Esse é um caso. Outros casos é um acidente, a pessoa fica revivendo aquele acidente várias e várias vezes. Ou um tipo de morte mais violenta, um assassinato, fica naquilo na mente dela. Por quê? Ela não admite que ela morreu, ela não consegue conceber isso na mente dela, que a morte continua com vida. Então ela começa a ficar presa ali por causa do padrão vibracional dela. Muitas vezes por falta de crenças, contato com o divino. São N possibilidades, tá? O qual que não tem como entrar em detalhes nessa explicação especificamente. A questão é, vampiros energéticos inconscientes são pessoas que não têm consciência que estão no mundo astral e ficam vivenciando aquele momento de morte ou aquela situação X, por exemplo, vivenciando o trabalho, pensa que está trabalhando, ou fica simplesmente vivenciando aquela dor ou aquela doença que ela tinha, como fosse uma tela, uma fantasia que ela fica vivenciando aquilo constantemente. Ao passar uma pessoa próximo a ela, geralmente médiums, ela tem um padrão maior de energia, no caso os médiums. E essa energia desses médiums são usadas para ajudar essas pessoas de forma natural. Quando uma entidade dessa, presa nessa prisão mental que ela está pós-morte, ela consegue ter contato com alguém, algum médium que passe perto dela em determinado local, ela se sente bem e ela é atraída por essas pessoas. O tempo que essa entidade fica próximo a esse médium, ela é tratada por essa energia desse médium. Estou levando em conta que o médium ele está equilibrado, um bom contato com o divino, e ele já sabe trabalhar as energias dele de forma adequada. Ele já tem conhecimento. Na maioria das vezes, o médium nem percebe que está auxiliando essa pessoa desencarnada, mas ele está auxiliando. E o médium nem sente nada quando está em pleno equilíbrio. Então, durante esse período, é um período até que curto, que essa entidade ela eleva o seu padrão vibracional devido a esse socorro energético, que ela fica vampirizando esse médium, o qual não faz mal nenhum para esse médium, e ela é socorrida por entidades superiores, mais evoluídas, que estão já dispostas a auxiliar essas entidades em sofrimento, tudo conforme merecimento dessa entidade, e necessidade, sim, também de resgate. Se essa entidade não tiver merecimento de ser resgatada naquele momento, ela precisar de ter um despertar de consciência ainda, no caso, o médium, essa entidade não consegue se aproximar desse médium equilibrado, porque toda pessoa que está com a sua conexão adequada, em equilíbrio, tem também suas proteções. Então essa entidade não vai conseguir se aproximar dela para roubar energia, porque ela não vai ter singularidade com essa energia positiva. Ou seja, para essa entidade ser socorrida, ela precisa ter, primeiramente, merecimento. O que é esse merecimento? O estado de consciência dela está pronto para ser elevado. Quando ela estiver com o estado de consciência pronto para aceitar, se conectar mais com o divino e sair desse patamar de sofrimento, desta forma, os próprios mentores espirituais levam essa entidade próximo a alguém que tem essa quantidade de energia adequada, ocorrer o despertar de consciência dela e ela poder ser resgatada. Porém, quando essa entidade não está preparada para esse tipo de socorro, ela não consegue acesso a esse médium com energia mais equilibrada. Mas ela tem acesso a outras pessoas, aí no caso são independentes de ser médium ou não, que tenham singularidade energética a ela. Aí vem o ponto que eu falo, como é que eu me livro desse tipo de vampirização? É o estado energético seu.
conexão com Deus, boas vibrações, pensamentos, equilíbrio. Isso tudo mantém o seu patamar de vibração mais elevado, o qual te deixa num padrão de vibração em que esse tipo de entidade não consegue se aproximar de você. Ok, digamos que tem uma pessoa que ela tem um problema grave de depressão. Uma entidade que está em grande angústia, grande tristeza, vai ter singularidade com essa pessoa que tem essa depressão. Sendo desta forma, tendo a singularidade, ela está praticamente no mesmo patamar de energia. Então essa entidade ela consegue se alimentar desse encarnado que possui depressão. Aí você me diz, foi o encarnado então que está provocando depressão nela? Não. É ela que tem depressão e ela que tem singularidade com a entidade espiritual. Então ela chamou a entidade espiritual para perto dela. Então, sendo dessa forma, a entidade espiritual depressiva se alimenta do encarnado depressivo. E como consequência, essa entidade espiritual potencializa o problema de depressão da pessoa encarnada, podendo também transmitir a ela outros problemas físicos de doença que essa pessoa tenha. Daí já é uma vampirização, apesar de ser involuntária da entidade espiritual que está próxima a ela, porque a entidade não está nem vendo o que ela está fazendo, nem aonde ela está. Simplesmente ela sabe que estando ali, seguindo essa luzinha, ela vai se sentir bem, continua ali. E enquanto ela não conseguir despertar o estado de consciência dela, ela não é encaminhada. E ela está ali por singularidade, não para tratamento. Através disso aí, a gente vai observar um outro tipo de vampirização, que são os desencarnados conscientes, os quais são geralmente entidades espirituais ou desencarnados que estão no mundo espiritual com uma vibração mais baixa, mas não querem largar a matéria devido a apegos, emoções negativas, pontos de vistas negativos, não querem elevar o estado de consciência. Elas recusam a ajuda divina. Elas querem se manter no patamar vibracional mais denso. Nesse tipo de entidade, nós encontramos as entidades que simplesmente vagueiam pelo mundo físico, procurando as suas vítimas para se alimentar, pois elas precisam manter a energia do corpo espiritual delas para se manterem nesse plano. E também temos as entidades viciadas, as quais são entidades que têm algum tipo de vício, como álcool, drogas, sexo, comida e várias outras coisas possíveis dentro do mundo físico. Vamos começar pelas entidades viciadas. Por que elas ficam no mundo físico? Não querem sair do plano físico e ir para uma colônia, se tratar e começar a continuar o plano evolutivo delas. Pelo simples fato que quando você tem um vício, o seu vício ele se amplifica muitas e muitas vezes no plano espiritual. Se você gosta de álcool num grau 5, no mundo espiritual vai virar 50. Só que lá não tem álcool. Como é que você tomaria um copo de cerveja, uma cachaça ou outro tipo de bebida no mundo espiritual? Se conectando com pessoas vivas que estão consumindo esse tipo de bebida. E como é que eles conseguem fazer essa conexão? Singularidade. É o mesmo caso em que eu falei da pessoa com depressão, uma entidade depressiva. Essas entidades procuram em ambientes de consumo de bebida. No caso, estou usando o termo álcool. Pode ser tudo, tá? Qualquer coisa. Então elas procuram ambientes que têm pessoas singulares a esse tipo de vício dela. Dessa forma, digamos que seja o álcool, tá? Ela foi num ambiente, encontrou uma pessoa lá que tem uma certa quantidade de energia razoável e ele está viciado já em álcool. Ela começa a acompanhar essa pessoa viva. Toda vez que ela vai tomar um álcool, ela se encosta no campo energético dessa pessoa e absorve parte do éter, da energia dessa bebida. Então, o mesmo prazer que a pessoa viva está tendo ao tomar esse álcool, a entidade espiritual também está tendo no mundo espiritual. Então, como se ela estivesse saciando o desejo dela de tomar aquela bebida. Sendo dessa forma, ela continua ficando com essa pessoa. Tem um filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, que achei muito interessante. Tem um pedaço do filme em que ele vai socorrer o pai de um amigo
E chega lá, tem várias pessoas, no caso no plano espiritual, sentadas ali com garrafas de bebida alcoólica em volta do pai dele acamado. Na verdade, todas as entidades que o Divaldo viu em volta dele estavam esperando o pai ficar sozinho para que o pai se levantasse dali escondido e pegasse uma bebida ou uma garrafa de álcool qualquer que ele costumava esconder no quarto dele e tomar essa bebida alcoólica. Na hora que ele tomasse essa bebida alcoólica, ele dividia com todo mundo ali. E esse pai, ele estava doente devido, primeiro, ao consumo do próprio álcool que estava fazendo mal para ele. E segundo, da própria patologia em que existia nessas entidades que passavam para ele, a negatividade. Então isso aí enfraquecia o corpo dele, enfraquecia o campo emocional dele. E ele ficava cada vez mais doente por causa do consumo do álcool e da obsessão que isso levava até ele através do vício. Ok, e como é que eu me livro desse tipo de obsessão? Sinto muito para os viciados em bebidas, no caso, é simplesmente não consumir bebidas alcoólicas. Com o tempo, as entidades espirituais vão ficar tentando fazer ele beber. E como ele não bebe, as entidades vão se afastando porque não tem o que eles querem. Também a conexão com Deus, que eleva a vibração dele, também afasta essas entidades. Por isso, quando uma mãe tem um filho viciado, a oração é muito útil. Ajuda a atrapalhar o acesso das entidades espirituais sobre essa pessoa para obrigá-la, para tentar induzi-la a consumir mais o vício. Com o tempo, as entidades se afastam, mas o vício está na pessoa. Então, essa pessoa tem que lutar por si para eliminar o vício. Pois toda vez que ela for consumir álcool e começar a consumir em grande quantidade, começar a ter a sequência de consumo, uma hora vai acabar encontrando alguma entidade espiritual em algum lugar que ela passar, ela vai perceber que ele consome álcool e ela gosta de álcool, não tem ninguém com ele, opa, eu vou lá, tá livre o caminho aqui, vai e acompanha essa pessoa. E quanto mais entidade estiver próxima a essa pessoa, mais desejo vai ser potencializado nessa pessoa para satisfazer o vício que ela possui. Dentre essas entidades espirituais vampiras, existem aquelas outras entidades vampiras que não estão ligadas a vícios. Elas simplesmente querem se alimentar. Elas usam de artifícios para conseguir se conectar com as pessoas. Por exemplo, elas sempre escolhem ou tentam escolher pessoas que tenham singularidades com ela, em primeiro ponto. Isso é uma base mínima para poder conseguir fazer essa vampirização. E também pessoas que tenham mais qualidade de energia. Geralmente os médiuns são os mais alvos. Por isso que eu falo, o médium tem que se cuidar. Como é que ela consegue vampirizar uma pessoa? Independente de ser médium ou não, tá? Ela escolheu uma vítima. Ele vai tentar ver uma singularidade com a energia dele. Geralmente, eles têm questões de apegos. Principalmente é uma coisa que tem muito apego à matéria, o egoísmo. Sentimentos negativos como raiva, crítica, tudo que é negativo são singularidades para se conectar com essas entidades. Então o que elas fazem? Primeiramente elas procuram alguém que tenha algum ponto fraco. Qualquer um, está de estresse elevado, uma pessoa muito apegada à matéria, tenha bastante desarmonia com a família, uma vida mais promíscua. Todos esses tipos de ações entram em conexão com energias mais densas, então ela consegue se negativar mais facilmente. Então essa entidade se aproxima dessa pessoa, verifica se já tem singularidade, se já tiver, simplesmente vem e se alimenta dessa pessoa e vai acompanhando. Ou seja, ela vai verificar se essa pessoa é um potencial prato de comida para ela, um bom fornecedor, um gado. Se tem potencial, o que é? Ela tem algum ponto fraco em que ela consegue se encaixar, potencializar e se manter ali se alimentando desse ponto. Então ela faz isso. Conseguiu? Ela vai alimentar essa negatividade dessa pessoa para que se mantenha sempre no patamar mais baixo, para que ela continue sempre se alimentando bem disso aí. É como que você tem uma vaca, você quer levar ela sempre para um pasto mais cheio, mais abundante de alimento, para que essa vaca coma bastante alimento e produza muito leite para você. No caso, ela tem que se conectar mais com o negativo, no caso a pessoa encarnada,
Quanto mais conectada com o negativo, mais ela estará com um patamar de energia mais densa em que essa entidade consiga ter acesso e absorver esta energia. E essa entidade vai acompanhando essa pessoa. Muitas vezes, com uma única pessoa, existem várias entidades vampiras. E aprofundando um pouquinho mais, só uma palhinha, dentro das entidades espirituais vampiras, existem outras entidades em outro patamar vibracional que se vampirizam delas no astral também. Uma entidade espiritual vampirizando uma outra entidade espiritual. Isso também ocorre. E aí o resultado final de mais consequências é na pobre vítima, que é o encarnado. Aí nesse caso você observa claramente que a negatividade, as ações negativas, o nível de caráter, nível de estado de consciência, nível de turbulências emocionais, conflitos que essa pessoa vive, tudo isso são portas de entrada para que você seja vampirizado por entidades intrusas, ladrões, que elas vão fazendo essa vampirização para se manter no astral e ao mesmo tempo ficam se divertindo com a vítima, pois estas provocam turbulências na vida dessa vítima para que ela sempre se mantenha negativa e poder se beneficiar dessa energia que era produzida. No caso de médiums, é bem pior ainda a situação, porque eles conseguem influenciar com mais intensidade e também eles produzem mais energia, então eles acabam abarcando muito mais entidades espirituais, vampirizando eles ao mesmo tempo. Chegam a ser dezenas de entidades vampiras em volta de um médium em desequilíbrio. Se for o seu caso, aconselho assistir os áudios de mediunidade 1, 2 e 3, que eu explico bem sobre essa questão. Bom, eu entrei agora nesses pontos, né, que são uma parte do que acontece no mundo espiritual. Tem coisas bem mais complexas lá que fica difícil eu explicar por áudio. Teria que ser temas especiais e separados que eu vou colocando com o tempo aqui para ajudar. Agora, o que realmente interessa, né? Primeiramente, nós entendemos um pouco como funciona essa estrutura toda aí, né? O que fazer para ficar seguro e não ter esse tipo de vampirização? Como eu devo agir para me proteger desses tipos de vampiros? A chave para tudo isso está na vibração, no campo vibracional de nosso campo áurico, o qual eu explico com bastante clareza e mais detalhes no Mediunidade 3. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale a pena. Ou seja, quanto mais você manter o seu campo energético preenchido de positividade, a sua vibração estiver mais elevada, menos chance terá de um vampiro energético se aproximar de você e sugar sua energia e perturbar a tua vida, impregnar o teu lar, tua casa e tua família. O caso de resgate que eu descrevi logo no início sobre médium, isso aí é natural, isso não gera sequela nenhum para o médium. Isso aí é uma coisa divina, dada por Deus, para que algumas pessoas, em sua naturalidade, auxiliem o próximo. Isso é natural. Mas as questões dos outros tipos de vampiros, em que ficam e tentam manter nosso campo vibracional mais denso, esses já são mais complicados. Esses estão perto de nós, não sei se vocês perceberam no áudio, em que todos os casos, o que mantém essas entidades junto a nós são a singularidade energética. O que é a singularidade energética? Eu vibrar no mesmo patamar em que essa entidade vibra. É uma entidade sofredora, com muita dor pelo corpo, muita angústia, muito desespero. Ela tem um grau de apego à matéria muito grande. Qual a singularidade em que ela vai ficar vampirizando alguém, de forma inconsciente nesse caso? Uma pessoa que tem muito apego à matéria, uma pessoa que esteja em um estado de desequilíbrio quanto à saúde do próprio corpo, medo da doença, esse tipo de sofrimento vai acabar atraindo esse tipo de entidade e ela vai ficar próxima a ela, sugando a energia dela. E a presença dessa entidade vai transferir para essa pessoa doenças. Aí surge aqueles problemas que as pessoas chamam de hipocondrismo. A pessoa começa a achar que está com doença de tudo quanto é tipo.
E muitas das vezes, tá? Sinceramente, não quer dizer que são todas as vezes, mas muitas das vezes é uma obsessão involuntária de uma entidade muito doente que está próxima a ela. Não é ela que está achando que tem problema disso ou daquilo, é a entidade que tem esses problemas, transfere mentalmente para o encarnado e o encarnado acha que tem aquelas doenças, porque ela sente aquelas doenças. Ela sente aquelas doenças na realidade. Ela acha que tem uma dor na perna, o médico examina, não tem nada de errado com essa perna, mas ela sente a dor na perna. Por quê? Ela está recebendo aquela dor da perna da entidade espiritual que está próxima a ela, devido a alguma singularidade emocional que ela tem. Por exemplo, muita raiva, ou muito apego, ou muita preocupação, ou muita grau de crítica. Tudo isso aí gera singularidade em que criou como se fosse uma chave e que se encaixou na fechadura. O espírito, a entidade doente, é uma chave e você é o cadeado. Se a chave dela entrou no seu cadeado, meu amigo, ela vai abrir. Abriu, abre a porta, entra e fica lá morando com você. Ou o caso da entidade obsessora, se é uma entidade que tem muita raiva, muito ódio, muita revolta, qual a singularidade dela para ela conseguir absorver energia? Uma pessoa que tenha raiva, ódio, mágoa, uma pessoa que alimenta esse tipo de emoção. Está aí a chave. Ou seja, parece muito simples, ao mesmo tempo é complicado. Porque o orar e vigiar não é você rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso toda noite e estou seguro. Não. É você vivenciar o seu próprio caráter. Você vivenciar o seu próprio estado de consciência. É se autoanalisar todo dia. Eu estou sendo uma pessoa de bom caráter? Meu estado de consciência está evoluindo? Eu sou realmente aquilo que gostaria de ser? Eu estou muito apegado à matéria? Eu estou vivenciando demais a matéria e estou esquecendo da espiritualidade, de Deus? Como é que está a minha religiosidade? Eu faço oração por ler um texto ou eu faço oração com o meu coração querendo me unir a Deus? É isso que nós temos que nos questionar e nos manter conectados com o divino. A conexão com o divino não é uma oração ou 10 orações. Você pode passar o dia inteiro rezando um terço. Mas se dentro de você está na turbulência da matéria, você não consegue entrar em sintonia com o divino. É necessário você viver o dia a dia pensando, buscando se melhorar sempre. Ninguém é perfeito. Pode ser que um dia você esteja bem, nenhum vampiro energético consiga se aproximar de você. No outro dia você sinta um pouco de raiva, aproxime-se de alguém e vai tentar roubar a tua energia. Isso é uma calamidade? Vai acabar tudo? A sua vida acabou por causa disso? Não. A partir do momento em que você elevou seu patamar, fez sua oração, se entregou, acendeu sua vela para o anjo, olhou a tua família com carinho, lembrou de Deus de novo, foi no seu culto religioso que você gosta, que você tem sua harmonia com Ele, você eleva o seu padrão de vibracional, você se limpa e continua a vida. É o mesmo caso que eu falo para um médium, que muitas vezes acontece de médium passar mal nos resgates, né? Desses que eu descrevi no começo do áudio. Esse tipo de resgate não é para o médium sentir nada. Mas me diz uma coisa, qual ser humano que está perfeito energeticamente todo dia e todo instante? É difícil. Todos temos problemas. A questão é nós estarmos sempre nos melhorando e nos limpando. Aí entra a mediunidade 3, em que eu explico sobre fazer banhos de ervas, um banho com água e sal, você preencher o seu campo energético com coisas positivas, né? Assim você faz uma limpeza, acabou o sintoma. Muitas vezes pessoas me ligam, no caso clientes que eu trato, que estão com uma dor terrível no corpo, uma dor de cabeça insuportável. Aí eu pergunto, o que você fez? Eu saí de casa, fui num ambiente tal, o ambiente não estava muito legal, senti que tinha alguma coisa errada, a partir daí comecei a passar mal. Eu falo, faz um banho com água e sal, senta lá, faz uma oraçãozinha, você vai perceber que em meia hora essa dor desaparece. E é isso que acontece. A pessoa tem que ter as ferramentas para poder se limpar, se purificar e sempre buscar a conexão com o divino. Desta forma, você consegue se manter mais limpo e mais livre desses tipos de ataque. Ataques energéticos do patamar mais negativo é comum. Todo dia vai acontecer, todo dia tem pessoas, tem entidades espirituais querendo se aproximar de nós. O mundo espiritual está lotado
de pessoas sofredoras, doentes. O que nós podemos fazer é o quê? É aprender a lidar com essas energias, que é essa proposta dessa sequência de áudios que eu estou apresentando, e manter sempre uma boa conexão com o divino. Conforme se vai exercitando dia após dia, o seu patamar vibracional vai se elevando, o seu estado de consciência vai se ampliando. Aí você vai perceber algo muito, muito mais além do que a matéria. Você vai perceber que a nossa vida aqui tem motivo. E esse motivo é a nossa evolução. Não é conquistar, ter ou fazer algo. É evoluir e ajudar os próximos a nós evoluirmos também. É cumprindo isso que nós vamos alcançar nossa verdadeira felicidade, nossa verdadeira realização. Não é pelas conquistas materiais, e sim pela conquista pessoal. Bom, o próximo áudio eu vou começar a falar sobre obsessores de uma forma mais ampla. Eu já fiz um áudio falando sobre velas, especificamente, e pretendo colocar alguns detalhes a mais a respeito disso, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que tenha somado alguma coisa na vida de vocês. Por favor, deixem seus comentários aí, deem um like para que esse áudio se espalhe para mais pessoas, elas consigam ter acesso a essas informações, que será útil. Se inscrevam no canal, aperte lá no sininho para que vocês sejam avisados quando surgir áudios novos. Paz, amor e muita luz a todos. Gratidão.